Bom dia, povo lindo e abençoado de Jesus. Hoje, quarta-feira, manhã de quarta-feira, 10h11 da manhã, dia 5 de novembro. Queridos, ontem nós terminamos capítulo 8, Amor e Conhecimento. Hoje o apóstolo Paulo, dando sequência, direitos do apóstolo Paulo. Ontem nós tratamos Paulo fazendo defesa de que é mais importante balizar nossas ações pelo amor do que pelo conhecimento, no sentido de que existirão coisas que não são pecado necessariamente, mas que muitas vezes nós vamos evitá-las, não por se tratar de pecado, mas simplesmente porque pode prejudicar ou induzir alguém ao erro, induzir a consciência fraca de alguém ao erro. Então, Paulo chega até a dizer no final desse capítulo que se comer carne escandalizar um irmão, ele nunca mais comeria carne. Então, o amor tem que sempre balizar nossas ações mais do que o conhecimento. E ele fala que o conhecimento muitas vezes nos deixa inchado, nos deixa soberbos, arrogantes, mas é o amor que edifica. Bom dia, Maria Alves, que bom ter você aqui. Bom dia a todos vocês que estão chegando. Paz do Senhor também, Luana, bom te ver aqui, querida. Então, basicamente, isso foi o que nós tratamos. Lembrando sempre, as nossas lives estão sendo gravadas. Se você perdeu a aula de ontem, a leitura de ontem, todas essas leituras de 1 Coríntios, elas estão sendo disponibilizadas lá no YouTube, Igreja Tenda da Presença de Deus. Lá você pode assistir todo o conteúdo que nós já falamos de 1 Coríntios. Agora vamos entrar no capítulo 9. Antes, porém, vamos fazer uma breve oração. Deus abençoe o seu dia, sua manhã de quarta-feira. Que seja uma manhã abençoada. Estamos começando esse tempo precioso com a palavra. Sempre lembrando o quanto é bom todos os dias reservar esse momento para colocar nosso coração, nossos olhos sobre a palavra de Deus. Muita gente tem sido abençoado. São às vezes poucos minutos que você dedica da tua atenção a esse livro sagrado e isso é suficiente para abastecer sua alma, seu espírito, edificar e nos traz uma edificação espiritual incomensurável. Pai de amor, que nessa leitura de hoje pessoas sejam abençoadas, agraciadas pela tua paz, pela tua presença, pela tua instrução, pela tua sabedoria. Senhor, que essa manhã a tua palavra e o teu poder e o teu Espírito Santo venham estar conosco nesses poucos minutos que nós estamos reservando para ti, nos edificando, nos trazendo paz, nos trazendo perdão dos nossos pecados e iluminação do nosso entendimento, pois nós precisamos muito de ti e é isso que nós precisamos. Em nome de Jesus, abençoa aí, então, a Luana já separou a água dela ali, abençoa pessoas que estão consagrando água, que traga saúde, libertação e cura, em nome de Jesus, amém. Vamos lá, gente. Paulo vai falar dos direitos de apóstolo. O que é direito? Direito é aquilo que, tipo, eu possuo direito. Eu possuo autoridade legal, não é verdade? Direito é meu direito, por exemplo, reivindicar a casa que eu comprei. É meu direito. Então, direito fala de autoridade legal. Então, Paulo fala, não sou eu apóstolo. A primeira coisa é ele sabia a autoridade apostólica que ele possuía. O que é o apóstolo? A palavra apóstolo significa enviado. Essa igreja que ele está escrevendo é a igreja de Corinto. É uma igreja que ele mesmo fundou, essa igreja. Então ele está muito consciente do seu apostolado. Não sou livre, não vi eu Jesus Cristo, Senhor nosso. Então ele vai começar a reivindicar a autoridade. Porque essa igreja estava começando a desprezá-lo. Ele que fundou a igreja, agora tinha gente lá dizendo, não, eu não gosto mais de Paulo, eu gosto mais de Apolo, gosto mais de Pedro. E ele está dizendo, gente, eu sou apóstolo. Ele está dizendo, gente, eu vi Jesus Cristo, Jesus apareceu para mim.
Não sois vós minha obra no Senhor? Ele também vai lembrando, gente, vocês hoje me desprezam, mas vocês não sabem que fui eu que ganhei vocês para Cristo? Então é Paulo reivindicando a sua autoridade apostólica. É Paulo dizendo, por que vocês estão me desprezando? Eu sou apóstolo, Jesus apareceu para mim, eu é que fundei, eu é que os ganhei para Cristo, vocês são obra minha no Senhor. E se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Ele está dizendo, se vocês hoje não me consideram mais apóstolo, lembrem que fui eu que levei vocês a Cristo. Paulo está dizendo isso. Se todos podem dizer, não, ele não é apóstolo, mas para vocês eu sou, porque vocês são o selo do meu apostolado. Então, esta é a minha defesa para com os que me condenam. Não temos nós direito de comer e beber, não temos nós direito de levar conosco uma esposa crente, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor. E Pedro, Cefas é Pedro, tá? Então ele está dizendo, ele está reivindicando o seu direito apostólico, o direito dele de comer e beber, direito também de levar uma esposa crente, se ele quiser. Os demais apóstolos, ele está dizendo, os demais apóstolos, todos eles tinham uma esposa crente. Ele está dizendo que ele teria esse direito, só que ele abriu mão. Nos capítulos anteriores ele está dizendo, ele abriu mão de ter uma esposa crente. Os demais apóstolos não abriram mão desse direito. Ou, só eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar também. Nós temos aqui, provavelmente, os apóstolos, eles dedicavam tempo integral à obra, então eles não ficavam sem trabalhar. Mas o apóstolo Paulo, ele trabalhava. Ele era sustentado majoritariamente pelo trabalho das próprias mãos. E aqui ele fala, não teria eu também, eu e Barnabé, o direito também de deixar de trabalhar, ser sustentado pela igreja? Veja que são direitos que ele teria. Ezequias, estou lendo aqui 1 Coríntios capítulo 9, tá? São direitos que ele teria, mas que ele está abrindo mão. Olha só, tudo seria direito de Paulo, mas ele está abrindo mão de tudo isso. Ele abriu mão ele abriu mão do direito de ter uma esposa crente, os apóstolos não. Ele abriu mão de deixar de trabalhar e ser sustentado pela igreja. Quem jamais limita a sua própria custa? Ou seja, quem jamais luta à sua própria custa, ou seja, se autossubsidiando, se autossustentando e militando. Quem planta vinha e não come do seu fruto? E quem apacenta o gado e não se alimenta do leite do gado? Então ele está dizendo que seria muito justo o pastor, o fundador da igreja, né? O obreiro que funda a igreja, viver das ofertas e dízimos dessa igreja. No entanto, Paulo abriu mão de tudo isso, dizendo que isso seria direito dele. Eu digo isso segundo os homens. Ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi que trilhe o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Aqui, Luiz Henrique, estou lendo 1 Coríntios capítulo 9. Veja que aqui Paulo faz referência desse versículo do Velho Testamento, que quando o boi ele estava na lavoura, trilhando, abrindo os sulcos da terra, quando o boi estava lá na lavoura, trabalhando, o que tivesse no chão, o boi teria direito de comer. Ele está lá trilhando o grão de trigo, se ele quisesse comer, ele poderia. Era a lei de Deus, a lei de Moisés dizia, não deixa a boca do boi atada enquanto ele está trabalhando. A mesma coisa é no sentido da obra de Deus. Quando estamos trabalhando para Deus, o obreiro que funda a igreja, ele tem todo o direito de ter o salário da igreja. No entanto, Paulo está dizendo isso, seria meu direito e eu abri mão. Ou não o diz certamente por nós, certamente que por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante, ou seja, quem está trabalhando, ele teria o direito de se alimentar do seu trabalho. Sejam muito bem-vindos, 145 pessoas nessa manhã de quarta-feira, que a palavra de Deus te alimente, te instrua. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? É Paulo dizendo assim, olha,
Se eu vos ministrei os bens espirituais, seria natural esperar de vós oferta, dinheiro. Ele está dizendo tudo isso. Se outros participam deste poder sobre vós, por que não e mais justamente nós? Ou seja, se vocês estão ofertando na vida de Barnabé, se vocês estão ofertando na vida de Apolo, de Pedro, por que não na minha? Sendo que eu trabalhei mais que todos eles para fazer o evangelho chegar a vocês. Mas aí olha só, ele defende o direito, mas sem nenhum interesse. Paulo não tem aqui interesse de dinheiro da igreja. Ele está dizendo, isso seria meu direito, mas nós não usamos desse direito. Olha que coisa, gente. Ele está dizendo, eu teria direito de ter uma esposa crente, eu teria direito de receber salário de vocês, eu teria direito de decidir parar de trabalhar, de construir tenda para o meu autossustento, eu teria direito de tudo isso. Como os demais apóstolos, eles usufruem desses direitos. Mas ele está dizendo, mas nós não usamos desse direito. Antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao evangelho de Cristo. Gente, olha a grandeza do apóstolo Paulo. Ele teria direito de ter esposa, ele abdicou desse direito. Ele teria direito de receber salário da igreja de Coríntios, ele abdicou desse direito. E trabalhava com as próprias mãos. Tudo para quê? Tudo para que o evangelho livremente fosse propagado. Então ele é um homem de uma vida, de um nível de sacrifício absurdo, esse homem. Ele vive uma vida de sacrifício, de abnegação, por amor a Cristo e por amor à igreja. E a igreja, que não está valorizando todo o sacrifício dele, por isso ele começa dizendo, ei, lembra que eu sou apóstolo, ei, lembra que vocês são minha obra no Senhor, ei, lembra que eu vi Jesus Cristo. E agora ele está dizendo, olha o tanto de renúncia, de direitos que eu teria, mas eu estou suportando tudo para que o evangelho de Cristo chegue a vocês. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim também ordenou o Senhor aos que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. Então ele está dizendo claramente, olha, Jesus ordenou que quem trabalha levando o evangelho pode comer do evangelho, pode viver do evangelho, pode receber, é justo que receba. Mas eu de nenhuma destas coisas usei. Seria meu direito, mas eu abdiquei. E eu não escrevi isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Ele está dizendo, eu me glorio, eu tenho orgulho de abdicar desses direitos por amor de Cristo e de vocês. Veja que a grandeza, né? 156 pessoas ao vivo, seja muito bem-vindo. Estamos lendo 1 Coríntios capítulo 6. Porque se anuncio o evangelho, eu não tenho de que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Veja que o que Paulo está dizendo, olha, eu não tenho orgulho de estar pregando sem receber salário, e nem simplesmente pelo fato de eu simplesmente pregar o evangelho, não tenho glória nenhuma. Por quê? Porque essa é uma obrigação, é um dever meu. Na verdade, eu prego é para fugir do ai, porque, tipo assim, como é que uma graça tão maravilhosa dessa me alcançou e eu vou ficar calado? Ai de mim se não pregar o evangelho. Ai de mim se não anunciar o evangelho. E por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio. Mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Então ele tá falando do prêmio, gente, e da recompensa do céu. Veja que Paulo está visando sempre a eternidade. Ele está dizendo, olha, a motivação que me faz pregar não é para receber o dinheiro de vocês. Porque eu vou receber um prêmio se a minha motivação for amor, for obediência a Cristo. Agora, se eu estou fazendo de má vontade, aí eu não tenho recompensa, aí eu não tenho prêmio lá no céu. Logo, que prêmio tenho?
que evangelizando proponha de graça o evangelho de Cristo para não abusar do meu poder no evangelho. Gente, que é isso? Olha o que Paulo acabou de falar aqui. Isso aqui dá um chute na cara da sociedade, na organização eclesiástica moderna. Paulo está dizendo que é possível estar evangelizando e ao mesmo tempo que se propaga o evangelho de Cristo, abusar do poder. Sim, abuso de poder religioso, sim, abusar do poder religioso. Como? Pregando o evangelho de Cristo, vai se montando um império, uma organização que cresce, que arrecada muito dinheiro, e aí começa a viver uma vida nababesca, começa a viver uma vida luxuosa, tá o quê? Abusando do poder. E Paulo fala, não, eu abdico de ter salário de vocês e eu proponho pregar de graça para não abusar do poder no evangelho. Você entende que às vezes no evangelho o poder é tanto, às vezes no evangelho a arrecadação é tanta, às vezes o dinheiro é tanto, que a pessoa pode abusar do poder financeiro no evangelho. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servos de todos para ganhar ainda mais. Ele seria livre, ele teria direito, ele abriu mão de tudo. Para quê? Ganhar mais almas. Fiz-me como judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Então ele se faz de judeu para ganhar judeus, ele se faz de gentio para ganhar os gentios. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Veja um homem de renúncias, fazendo tudo de todas as formas para ganhar almas. Um homem apaixonado para ganhar pessoas para Cristo, salvar as pessoas para Cristo. Isso é lindo, né? Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio, correi de tal maneira que o alcanceis. Veja que esse homem ele tem os olhos na eternidade e na recompensa da eternidade. Então, este homem, ele está fazendo tudo para dizer, olha, eu estou fazendo tudo, mas eu quero o prêmio em Cristo. Eu quero agradar o meu Senhor. Ele tem um foco absoluto em agradar a Deus. E não agradar ao homem. E nem agradar a si mesmo. Todo aquele que luta, de tudo se abstém. Veja que o que está acontecendo aqui é que este homem, ele tem uma vida de abstinência. Ele abriu mão de ter esposa, ele abriu mão de ter salário. Então, ele está dizendo que ele está comparando a vida de atletas olímpicos. Naquela época já havia as Olimpíadas gregas, né? Na Grécia. Então, ele está dizendo aqui, ó, os que correm em estádio, então o corredor. Também o que luta, já tinha a luta greco-romana, uma luta antiga, né? Então, os que lutam também, eles se abstêm. Tem uma dieta regrada como lutador. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Veja, ele está dizendo, se um atleta, para ser um bom atleta, se abstém tanto, quanto mais nós devemos se abster para o prêmio eterno que receberemos na eternidade. Então ele está dizendo, do mesmo jeito que o atleta está buscando o lugar no pódio, o prêmio, do mesmo jeito que o atleta busca a vitória, e vive uma abstinência absurda, uma disciplina absurda para pegar o primeiro lugar no pódio, para pegar o prêmio. Ele está dizendo, eu também vivo essa abstinência, porque eu tenho uma recompensa incorruptível no céu. Olha o foco da vida deste homem. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo ar. Então essa analogia do corredor no estádio e a analogia do lutador, provavelmente luta greco-romana,
ele está dizendo, eu também estou correndo, mas sabendo do prêmio. Eu também estou combatendo e lutando, mas também não estou golpeando no ar. Ele é um homem de objetivos claros. Paulo sabia exatamente qual a meta da sua vida. E aí ele diz, assim subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. Para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Paulo está dizendo, eu estou tão focado na incorruptibilidade, na eternidade, que eu subjugo o meu corpo, reduzo o meu próprio corpo à escravidão. O meu corpo tem vontade de ter sexo, de ter uma esposa. Ele está dizendo, eu subjugo esses desejos. Eu subjugo todos os meus apetites, ele está dizendo. Abro mão de comer. Abro mão de comer nababescamente. Abro mão de ter vida íntima, sexual. Abro mão de ter esposa, ele abriu mão. Ele está dizendo, eu estou subjugando o próprio corpo. Eu estou me abstendo como um atleta se abstém. Por quê? No fundo, olha o temor do coração de Paulo. No fundo, tudo era uma questão de Deus não o reprovar. Olha o que motivava 155 pessoas. Sejam muito bem-vindos, gente. No fundo, era Paulo dizendo, eu só não quero viver uma vida e no final Deus olhar para mim e dizer, está reprovado. Então perceba que muitas vezes, para a gente ter a aprovação de Deus, nós também temos que abrir mão de algumas coisas. Nós também temos que ter a certeza do nosso combate e não ficar como dando golpes no ar e saber que Deus vai nos recompensar qualquer abstinência. Assim como um atleta, ele é recompensado com o pódio quando ele se abstém. Sabe, isso se aplicaria, por exemplo, a um jovem que está querendo se consagrar a Deus, ter um casamento virgem, puro, viver em castidade, né? Viver em pureza, esperando. Há uma recompensa para essas pessoas. Há uma recompensa para tudo que fazemos, tudo aquilo que nós deixamos de fazer por Jesus Cristo. Esse Deus tem um prêmio para nós. Ele tem uma coroa incorruptível para nós, nos aguardando. Que Deus, nessa manhã, nos abençoe com essa palavra. O apóstolo Paulo aqui realmente é um grande exemplo de homem de Deus, né? Deus abençoe Flor, Deus abençoe Fernanda Fernandes, Deus abençoe todos vocês. Antônio Carlos, bom dia, Deus abençoe todos vocês aí. Estamos aqui nesse instante final, mais de 130 pessoas ao vivo, e nós vamos agradecer a Deus por essa palavra. Pai, eu oro com cada pessoa nessa manhã, te pedindo, Deus, nos ajude também a alcançar o prêmio. São tanta gente que vai ficar sem prêmio na eternidade. Assim como Paulo, nos ajude a ter algum prêmio lá. A outra coisa, Senhor, nos ajude a viver uma vida de abstinência do pecado, abstinência da maldade, abstinência da impureza. Às vezes haverão coisas que vão querer nos puxar para o erro, e nós queremos nos abster de toda aparência do mal, porque a gente sabe que vai alcançar uma coroa incorruptível. Então não deixe o nosso coração ficar preso em mágoas, rancores, impureza, infidelidade, deslealdade, maldade. Limpa o nosso coração, Senhor. É a nossa oração, para que a gente alcance esse prêmio na eternidade, para que também nós não sejamos reprovados pelo Senhor, para que a gente não pregue o Evangelho e no final de tudo, pregando aos outros, os outros se salvem e nós mesmos venhamos se perder. Então nos ajude a eu seguir o exemplo de Paulo, de viver uma vida consagrada e às vezes abrir mão até de direitos. Abrir mão por amor do Evangelho. Paulo abriu mão de coisas que ele poderia. Ele teria o direito, mas ele abriu mão por simplesmente amar o Senhor. Coloque em nós um amor tão grande que possa nos fazer viver assim, de maneira leve, uma vida de sacrifício e de abstinência, tal qual Paulo viveu, mas ele viveu leve, em amor, porque ele amava ao Senhor de todo o coração. Obrigado a todos vocês que estão seguindo.
Deus abençoe aí a Paula. Paula Cristiane acabou de seguir a nossa página e todos os demais que nos acabaram de seguir. Amanhã nós vamos entrar aqui, gente, na tentação. Quem é que não é tentado, hein? Paulo vai falar um capítulo cujo tema é a tentação. Vai ser amanhã, ali por volta também desse mesmo horário, por volta das 10 da manhã ou 9 da manhã, estaremos juntos aqui com vocês. Deus abençoe. Lembrando, essa live foi gravada e nós vamos subir ela para o YouTube. Você que quiser assistir novamente, vai estar disponível no YouTube. Igreja Tenda da Presença de Deus é o canal do YouTube, tá bom? Nos siga, faça ali como a nossa irmã ali acabou, a Luísa Soares acabou de seguir a página. Deus abençoe, tá bom? M. Duarte, Deus abençoe. Um abraço. Obrigado pelo comentário maravilhoso. Comentou ali M. Duarte. Um abraço. Fiquem com Deus. Tenham um dia abençoado debaixo da gloriosa paz do Senhor Jesus.